Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando pessoal para a gente falar de Internacional e de mistérios envolvendo o clássico Grenal deste sábado. Mas antes da gente falar sobre o Inter, deixa o teu like nesse vídeo, apoia aqui o canal, estamos voltando pessoal de cenário novo, estou introduzindo aqui alguns detalhes, novas coisas vão aparecer aí no canal nas próximas semanas, então dá esse voto de confiança, deixa teu like, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações. Bora lá, porque tem muita coisa pra gente falar do Internacional. Começando, pessoal, eu quero falar sobre mistérios e o que o Inter está preparando para o Clássico Grenal. Inclusive, vou atualizar uma situação que você certamente está preocupado, que é a do atacante Wesley. O técnico Roger falou sobre ele na entrevista coletiva e foi bastante claro, ao dizer que ainda não sabe se o Wesley vai estar à disposição para o Clássico Grenal. O que eu posso trazer de atualização para você agora? Wesley não participou da atividade completa no CT Parque Gigante nesta quinta-feira. Ou seja, ele fará um teste na atividade de amanhã, na sexta-feira, véspera do jogo. Se participar normalmente da atividade, ele vai para o Clássico Grenal. Caso contrário, será mais um desfalque do Inter visando este clássico. Eu quero deixar você um pouco mais tranquilo, porque o que eu ouvi nos bastidores é que a tendência é que o Wesley jogue o Clássico Grenal. Então a tendência é que ele participe da atividade de amanhã, na sexta-feira, e esteja relacionado para o Clássico Grenal. Até porque, pessoal, ele não teve nenhuma lesão constatada. Ele teve apenas um desconforto e ele mesmo, Wesley, e isso foi dito pelo Roger, se sentiu desconfortável ou com receio de atuar contra o Palmeiras e acabar se lesionando, justamente perdendo o Grenal. Então, o Wesley se conhece, o jogador conhece o seu corpo, né? Então ele sabe quando ele está próximo de estourar. O Wesley provavelmente sentiu isso antes da partida contra o Palmeiras, por isso foi preservado. Então a tendência é que ele esteja disponível para o jogo deste final de semana. Jogo importante e muito importante que ele, Wesley, esteja à disposição para esse clássico Grenal. Afinal, a gente viu a falta que fizeram pontas dribladores na partida contra o Palmeiras. O Carboneiro está fora, um mês afastado. Então o Inter precisa do Wesley para ser um time mais competitivo na Arena do Grêmio. Quero falar também, pessoal, sobre dois zagueiros que estão retornando. Eu falei mais cedo no vídeo ainda da tarde sobre esses jogadores, o Vitor Gabriel e o Juninho. Eles trabalharam também normalmente nesta manhã. Esses dois jogadores estarão disponíveis para o Clássico Grenal e a tendência é que um dos dois comece a partida como titular. Ainda, confesso, não ter a resposta para vocês, se vai ser o Juninho, se vai ser o Vitor Gabriel, mas a tendência, por uma escolha do Roger, por um modelo de jogo de saída de bola mais qualificada, que o Roger opte por um desses dois jogadores que atuam pelo lado esquerdo, com o Vitão voltando a atuar do lado direito da zaga, que é onde ele se sente mais à vontade. Então, o Roger fará esta alteração. Não sei ainda, a atividade sexta, amanhã vai definir quem vai ser o parceiro do Vitão, se o Juninho ou se o Vitor Gabriel. Comenta aqui embaixo quem você prefere entre esses dois jogadores que voltam para este Clássico Grenal. Também falando sobre esse Clássico Grenal, pessoal, a arbitragem está definida pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e quem apita a partida é o árbitro Braulio da Silva Machado. No VAR vai ser o Wagner Hillway. Eu não gosto muito do Braulio, acho um árbitro que estraga alguns jogos, não acho também dos piores do cenário do futebol brasileiro, mas não acho um árbitro do tamanho do Clássico Grenal. Torcemos aí para que não tenha nenhuma polêmica, para que ele faça o seu trabalho, apite do jeito que tem que apitar, até porque o Inter é superior ao Grêmio. Então, se tiver que vencer, vai ser na bola, sem a ajuda da arbitragem e também sem prejuízos da arbitragem da partida. E no VAR é o Wagner Hillway, que é um cara que tem muita moral na CBF,
é um VAR considerado um dos melhores do futebol brasileiro, mas por estar em muitos jogos, porque ele é muito escalado já desde de 2022, se eu não me engano, ele é bastante escalado no VAR, ele é um árbitro que tem alguns erros importantes na sua carreira, nessa sua passagem pelo VAR como comandante do árbitro de vídeo. Então, é aquela coisa, é um árbitro que a CBF confia, que erra bastante, também obviamente acerta, mas é um árbitro que está já com alguns erros na sua carreira de árbitro de vídeo. Torcemos para que nada de anormal aconteça nesse clássico Grenal, porque eu, sinceramente, não aguento mais falar de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Claro que a gente tem que falar, que a gente tem que pontuar os erros quando eles acontecem, também elogiar a arbitragem quando ela acerta, mas eu não gosto de falar de arbitragem, acho que também o torcedor não gosta, né? Ele prefere falar de futebol, de ver times organizados jogando, de falar de tática, de falar de escolha, mas falar de arbitragem é sempre um saco, porque acaba atrapalhando o principal do futebol, que é a bola, que é justamente a qualidade dos times, a qualidade dos jogadores. Isso acaba sendo ofuscado em alguns momentos. Terminando, pessoal, quero ressaltar dois assuntos que, claro, que vão repercutir no ambiente do Internacional. Primeiro é que Mano Menezes está próximo de ser o técnico do Grêmio. E isso, claro, mexe com o torcedor do Internacional, talvez alguns felizes em ver o Mano, que foi um técnico que fez até um bom trabalho no início aqui no Internacional, depois no ano seguinte acabou se perdendo, mas muita gente criou uma antipatia muito grande pela figura do Mano Menezes. Então, provavelmente ele vai ser o treinador do Grêmio. Não acho que para o Grenal, acho que para o Clássico o Grêmio pode sim ir com o técnico interino, e aí pode ser algo positivo para o Internacional. O James Freitas é um cara, é um auxiliar experiente, mas não é um cara que talvez tenha estofo para assumir em um clássico Grenal. Todo mundo lembra daquele Grenal de 5-0 que o Inter vai com o Odair Hellmann, que até é muito bom treinador, mas acabou caindo naquela bucha. O mesmo pode acontecer com o James Freitas. E a outra situação, pessoal, é sobre ingressos, porque a procura por ingressos ela está muito baixa do lado de lá, do lado do Grêmio. Então, não sei se teremos uma arena lotada. Acho muito difícil que a gente tenha o estádio completamente lotado. Claro que a procura de ingressos ela deve aumentar nas próximas horas pela demissão do Quinteiros, pela mobilização que o Grêmio vai tentar criar junto ao seu torcedor. Afinal, está na zona de rebaixamento e o trauma recente do rebaixamento ele mexe também com o torcedor do Grêmio. Então, acredito que vamos ter sim um aumento importante. Já tinham, se não me engano, 9 mil ingressos vendidos, mas o número deve crescer, não lotando a arena. Acho que a lotação máxima do estádio ela não vai acontecer. A torcida do Inter já fez sua parte, comprou seus 2 mil ingressos e esgotou as entradas para o setor visitante. Então é isso, pessoal. Vídeo desta quinta-feira, amanhã feriado sexta, a gente trabalha normalmente aqui no canal Som da Repórter, trazendo muito conteúdo de internacional para vocês, até porque é sexta feriado, mas é pré-Grenal, véspera de clássico, e a gente, claro, vai estar bastante mobilizado aqui no canal e na cobertura do Internacional. Deixa o teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!